Oi? Tá ligado? Tá. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Alguém pela primeira vez? Você? Seja bem-vinda, né, a esta casa que acolhe com muito carinho. E mais uma noite de palestras, né? De palestra. Nós temos palestras todos os dias e todas as atividades da casa estão escritas no mural ali fora, né? Tem o horário e tudo certinho, tá? Quem quiser passar pelo atendimento fraterno, a gente pede para chegarem 20 minutos, a meia hora, 20 minutos antes da palestra, e procurem um dos trabalhadores da casa que a gente já indica e leva a pessoa para o atendimento, tá? Aqui também na casa nós temos o atendimento social. Nós atendemos 80 famílias. Nós fazemos a cesta básica, que é dada a elas todo mês, todo segundo sábado do mês. Então, a gente pede quem puder trazer, seja lá o que for, mas é sempre algum produto, algum alimento não perecível, para que a gente monte essas cestas e entregue essas 80 famílias. De antemão, eu já agradeço a todos que têm colaborado e aos futuros colaboradores. Nós estamos fazendo uma campanha aqui na casa pelo Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é a leitura do Evangelho num determinado dia da semana que a família ou a pessoa que vai fazer escolhe, né? E qualquer dúvida a respeito da leitura, do Evangelho no Lar, a gente pede também para que vocês conversem com um dos trabalhadores da casa, que eles vão orientar na melhor maneira de fazer. Mas é muito importante, é uma proteção, é um amparo que é dado para a pessoa que faz e para toda a família, tá bom? Agora eu vou pedir a todos que fechem os olhos para que a gente possa fazer a oração inicial. Antes de mais nada, agradecendo a toda a espiritualidade amiga, a espiritualidade de luz que se faz presente aqui e que durante todo o dia preparou esta casa para o atendimento. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui saudáveis, com os nossos sentidos em perfeitas condições para recebermos mais um ensinamento e todo o acolhimento que a casa oferece. Agradecemos pela palestrante que hoje dará o ensinamento da noite e agradecemos a todos que aqui vieram. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje são os 3 remédios e quem fará é a Leda. Boa sorte. Boa noite a todos, queridos, né? Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando pela primeira vez, e todos os outros. Tema da noite, 3 remédios. Espero que ninguém fique, assim, intoxicado de uma overdose, porque são 3 remédios, né? Quando nós começamos a preparar a palestra, nós pensamos remédio. Se a gente for fazer uma troca de palavra, remédio me remeteu a remendo. Olha que interessante. Remédio, remendo. Realmente, o remédio ele está remendando alguma coisa que está estragada. Como eu remendo uma roupa, quando ela fica rota, rasgada, uma parede, quando ela quebra, quando nós
perdemos a nossa saúde, nós precisamos de um remédio, né? Então, eu vou precisar desse remédio quando eu perco a saúde. Então, lá no dicionário diz que é a solução, o remédio, de uma situação desagradável. Olha, um tratamento com probabilidades de cura, né? Muito bem. Então, nós vamos buscar a ciência. Antes de falar da doutrina, a ciência. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, ela não diz que a saúde é ausência de doença. Ela diz que a saúde é um bem-estar físico, psicológico, social e espiritual. Assim que ela define a ciência, né? Organização Mundial de Saúde. Bem-estar físico nós sabemos, claro, né? Quando nós não estamos bem, estamos doentes. Mas e psicológico? Muitas vezes, nenhuma doença física se apresenta, mas a mente está comprometida. São as doenças emocionais psicológicas. Quantos sanatórios as pessoas fisicamente estão sãs, não sofrem de nenhum mal aparente, mas psicologicamente a mente está complicada. Então, ela não tem saúde. Aí a Organização Mundial diz que também a parte social, esse bem-estar social. Muitas vezes, irmãos nossos que estão ao relento, socialmente, né, eles não têm essa condição de bem-estar, e muitas vezes eles têm a saúde física e têm a saúde emocional, mas não têm a social. E a Organização Mundial de Saúde acrescentou também a espiritual. Olha o conjunto como ficou mais amplo. E esse espiritual é mais recente, essa agregação. Esse espiritual quer dizer, aquele não está falando de religião, está falando de espiritualidade. Aquele que crê em algo superior, que tem um ser superior, que cuida de nós, que cuida do universo, de cada um de nós em particular, é muito mais feliz e mais saudável. Aí nós fomos buscar na Universidade Federal Fluminense. Ela tem uma disciplina, isso na universidade, a partir do ano passado, de 2017, uma disciplina que se chama Medicina e Espiritualidade. Estudado pelos médicos, né, que é na cadeira de medicina, pelos médicos, essa disciplina. Então, eles vão chegando à conclusão, com essa espiritualidade, que a doença no corpo físico, ela é um reflexo da alma, do espírito. Ou seja, ela chega no corpo depois de alguma coisa, ela tem algo anterior para se manifestar no organismo. Então, não é só, o que aparece no organismo é um efeito e não a causa. Isso sendo estudado numa faculdade de medicina hoje. Isso lá no Rio de Janeiro. Também na UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles estão fazendo com os médicos um trabalho em grupo com os alunos, os futuros médicos. Olha que interessante. Um grupo de estudo trabalhando sentimentos também. Mostrando para esses alunos, falando nessa área da espiritualidade, mostrando para esses alunos que o paciente não é uma argamassa de células, que ele tem emoções, que essa doença é o resultado de algo que está por trás. Então, trabalhando os sentimentos dos alunos, dos estudantes, para que futuramente, como profissionais, eles possam tratar dos seus pacientes. Olha a ciência caminhando junto com a espiritualidade. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela fala que os efeitos positivos ou negativos produzidos pelo corpo após as sensações que nós que nós tenhamos, as sensações boas ou ruins, ela libera hormônios. Então, o nosso organismo, dependendo daquilo que nós passamos, ele tem aqueles hormônios que são do prazer e aqueles hormônios que nos destroem os sentimentos e nos destroem a vontade de viver. A endorfina, por exemplo, é um hormônio do prazer. A gente sempre ouviu dizer que a endorfina os médicos têm falado muito de atividade física, não é?
Qualquer especialidade que a gente vá hoje, num check-up, atividade física, desde o dermatologista, não é? Até especialmente o cardiologista. Atividade física para pôr o corpo em movimento. Para quê? Libera a endorfina. Né? Isso é ciência. Falando da atividade física, desse bem-estar. Agora, a doutrina espírita fala da atividade no bem. Atividade no bem. A atividade da caridade, do amor, também libera as mesmas substâncias, os mesmos hormônios. A endorfina. Quando nós fazemos um bem a alguém, como nos sentimos? Nos sentimos muito bem, né? Mais do que quando nós recebemos, quando nós podemos fazer. Então, essa associação de psiquiatria mostra isso também, que essa ação no bem também nos promove esse contato com a espiritualidade, a caridade, porque o bem, a caridade é o amor em ação. Então, esse bem produz também esse bem-estar e essa sensação de conforto. Agora, quando nós ficamos naquele casulo, né, assim, imbuídos de tristeza, baixa nossa imunidade, ela baixa. Inclusive, o nosso cérebro, o que é o nosso cérebro e o pensamento? O cérebro é o espírito, é a atuação do que nós somos. É o nosso cérebro, são os nossos pensamentos. É o espírito se manifestando. Então, quando nós estamos assim, para baixo, a nossa imunidade cai também. Como nós ficamos para baixo? O que diz essa associação de psicólogos e psiquiatras? Quando baixamos? Quando nós desenvolvemos mágoa e culpa, que são dois sentimentos terríveis para afetar nossa saúde. Mágoa e culpa. A mágoa é quando ela vem de fora. É quando alguém me faz alguma coisa, eu me magoo. E a culpa, quando eu faço alguma coisa para alguém. A culpa, quando eu realizo. Então, esses dois sentimentos, quando não existe o perdão, ela começa a mexer com a minha imunidade orgânica. Baixa a minha guarda, baixa todo esse sistema de defesa celular que eu tenho, ele tem uma queda. E aí a doença se coloca também. Aí vem uma depressão, que nós sabemos que às vezes não tem causa aparente. Está tudo bem. Quantos que a gente conhece hoje que são diagnosticados com depressão, que está tudo bem? Organicamente, ela não aparece em exame clínico. Organicamente está bem, socialmente está bem, psicologicamente nem tanto e espiritualmente menos ainda, porque não está numa conexão com o alto. Então, está desenvolvendo esses sentimentos que baixam o meu sistema imunológico. Então, a ciência, ela mostra essa relação que tem a consciência, o pensamento com o corpo físico. O quanto que ele afeta o meu organismo, né? Com todas essas energias, essa carga energética, ou para o bem, ou para a destruição, ou para o mal. Então, o autor de tudo isso, quem é? Não é o médico, não é o psiquiatra, não é a sociedade, somos nós mesmos, né? Os protagonistas da nossa vida e da nossa saúde. Então, a gente vê a ciência se intercalando com a religião. A religião que a gente fala não é a doutrina espírita, com a espiritualidade, a ciência e a espiritualidade. Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita, ele disse que se um dia a doutrina espírita, as respostas que os espíritos dessem, discordassem da ciência, que nós ficássemos com a ciência. E hoje, cada vez mais, a ciência está chegando perto. A ciência está caminhando lado a lado, né? Então, a gente pergunta, esse desequilíbrio de energia, dessas forças, é que causam as doenças. E aí que nós precisamos de remédio. Aí o texto, o José Carlos de Luca faz uma pergunta. Quem não tem doença? Então, vou fazer uma pausa para contar a história da escrita desse livro. Esse livro se chama O Médico Jesus. Só isso. O Médico Jesus, o texto foi tirado dele. E o José Carlos de Luca, ele sonhou com o Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que ele escrevesse esse livro em sonho.
ele acordou e ficou com esse pensamento, com essa vontade. Sabe aquela vontade que a gente tem? Não preciso fazer isso. Ele ficou anos com isso. Mas ele disse, eu não sou médico. Como que eu vou escrever de remédio, né? Como eu vou falar do médico Jesus se eu não sou médico? Ele é um juiz de direito, espírita de muito tempo, trabalhador. Aí foi indo, mas aí veio uma inspiração para ele. Não, aquele que escreve ou aquele que fala, primeiramente está escrevendo ou falando para si. É ele que mais precisa, aquele que está escrevendo. Então ele resolveu escrever esse livro. Então ele foi buscar em Jesus o que foi que Jesus disse. Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico e de remédio, são os doentes. E doentes, tendo toda essa relação do que é ser saudável, do que é uma doença, de tudo o que nós precisamos, quem de nós é 100% saudável? Sempre alguma coisa nós temos para acertar. Ou fisicamente, socialmente, emocionalmente, ou espiritualmente. Nós temos alguma coisa. Então, Jesus socorria esses doentes, né? E Jesus nos socorre, nós, doentes do planeta, ele vai nos socorrendo através dos tempos por esses missionários que são de Deus, esses mensageiros que são os médicos. Os médicos da Terra são emissários de Deus. Então, tem o papel da espiritualidade, que nos ligamos com o alto, e tem o papel da ciência, da medicina também. Então, nós temos esses dois polos. Nós temos a saúde física e a saúde espiritual. Nós não podemos somente ao médico tratar fisicamente do nosso organismo e nem somente vir ao centro receber passe. Tem que ser esse tratamento integral para que ele possa ser adequado. Como que nós mudamos da época de Jesus? O que acontecia com o doente à época de Jesus? Nós já ouvimos dizer do Vale dos Leprosos, né? Os doentes eram isolados da sociedade, tinham medo de chegar perto, eles não eram sequer tratados, eram isolados no Vale dos Leprosos. Inclusive, com esses leprosos, eles eram retirados o nome do livro dos vivos. Ficavam nesse vale como se fossem, se já tivesse desencarnado, já tivesse morrido. E fora isso, eles eram colocados um sino no pescoço para que qualquer proximidade balançasse o sino e se percebesse a presença, a chegada deles, para que eles não chegassem perto de ninguém e não transmitissem a doença. Será que mudou muito a medicina da época de Jesus? Bastante, né? Hoje, a gente vê, através da tecnologia, os microscópios que detectam vírus, bactérias, né? Apesar de que hoje você vai ao médico, né? Se ele não sabe o que é, ele sempre diz que é uma virose, né? Isso é o chavão. É uma virose e serve para tudo, desde a garganta até o dedão do pé, até uma alergia, tudo. A virose cabe em todos os quadros, né? Mas hoje já se detecta os vírus, as bactérias no microscópio. A tecnologia evoluindo, as cirurgias. Lá atrás, o que se fazia? As cirurgias invasivas. Se cortavam o peito todo para abrir e para se descobrir o que tinha dentro. Não havia anestesia. Hoje nós temos cirurgias que são pouco invasivas. Se faz uma laparoscopia com câmara dentro. O médico vai operando, vendo aonde que ele chega com aquela câmara, faz 3 furinhos e faz uma cirurgia que antes se fazia um corte enorme. Então, olha o avanço científico. E agora a gente para pensar, todo esse avanço é bondade de Deus? E é merecimento do homem? E quem que é o intermediário entre Deus e nós? São os médicos, os cientistas que estão aqui, né, que reencarnam, muitos deles já espíritos evoluídos, para descobrir as doenças, para trazer recursos para nós, para trazer, por exemplo, esses exames que nós estamos falando, de última geração, anestésicos. Dá para imaginar que se fazia uma cirurgia com gás hilário? Aquele gás que a gente fala morria de rir, ria, enquanto estava rindo operava, ou clorofórmio que cheirava e desmaiava, e precisava fazer rápido essa cirurgia, porque se acordasse no meio, era um perigo.
E a dor, se embebedava para tirar a dor. Então, hoje a gente tem anestésico, analgésico, antibiótico, cada vez mais desenvolvido, com menos efeito colateral. É um bem de Deus ou não é? Que nós estamos recebendo? É o remédio do céu, também faz parte desse contexto do progresso da humanidade e do merecimento do homem que vai tendo. Agora, ao par de toda essa evolução da ciência, de todos esses remédios que nos são colocados, né, químicos aqui ao nosso dispor, todos se curam? Todos se curam? Por que as universidades estão fazendo esse estudo, essa pesquisa? Porque o mesmo tratamento para doentes com o mesmo quadro clínico, para uns surtir efeito, para outros não. Por quê? Fica a pergunta. Mas tinha que se entender cientificamente. A ciência só puramente não conseguia explicar. Então, tem alguma coisa a mais que o corpo, né? Então, nem todos se curam, porque nós não somos um corpo simplesmente. Nós somos um espírito que está usando temporariamente esse corpo. E esse corpo, ele é usado de acordo com as nossas necessidades. Quando, no nosso processo de reencarnação, as nossas necessidades, daquilo que eu vou precisar, ele é todo planejado. Todo planejado. Inclusive, às vezes, as próprias doenças porque eu passo, porque eu tenho que passar de aprendizado ou de resgates lá do passado. A gente fala do passado, mas pode ser também abusos do presente, né? Então, esse corpo, ele é planejado. André Luiz, lá na série do Nosso Lar, no livro Missionários da Luz, que ele trata da reencarnação, ele fala que tem modelos tridimensionais e que o espírito reencarnante, claro, que de uma condição, que já tem condição de estar participando do seu projeto reencarnatório, ele já vê como vai ser o seu futuro organismo. Então, aquilo que eu errei lá atrás, eu procuro ter um pouquinho de dificuldade nessa vida, para quê? Para ser o meu freio. Então, a doença, tendo esse enfoque, essa dificuldade, esse freio reencarnatório, nem sempre é o mal. Então, saber que não é o corpo, é o espírito. Então, essa relação que tem o corpo e o espírito, um afetando no outro, porque se eu estou doente, o meu espírito, espírito entristece. Claro, o corpo afeta. Uma doença afeta o espírito, o humor. E o espírito também, com o seu humor, afeta o corpo. Então, é uma interligação. Não dá para separar. É uma coisa só. Estou sendo clara? Está dando para entender? Então, é essa ligação que tem do corpo com o espírito e vice-versa, do espírito do corpo. Então, o desequilíbrio de um dos dois, ou fisicamente, organicamente, ou espiritualmente, é que causa essa doença. Então, a parte psicológica dos pensamentos, olha a importância que eu tenho para levar essa minha jornada, essa minha encarnação. Como o homem não é só o organismo físico, essa parte emocional, espiritual, o espírito, então eu tenho que ter pensamentos bons. O homem pensa. O homem é um animal racional, com pensamentos, com sentimentos. Os meus pensamentos têm sintonia. Aquilo que eu penso, eu atraio. Se nós estamos falando de remédio e de doença, vocês já viram alguém que só fala de doença? Não consegue sair da doença. Não há remédio que cure. Nem com essa tecnologia avançada. Não existe. Está sempre doente. Por quê? Porque o pensamento sintoniza com a espiritualidade, né? Além do físico, com a espiritualidade. E essa energia de doença, ela vai se ligar com quem? Com espíritos doentes também. Então, fica esse círculo vicioso, se acha doente, o que está doente na espiritualidade se liga com ele e fica nesse processo, nessa moto contínua, e não consegue desligar. Então, o homem, ele precisa ter esses bons pensamentos, ele precisa ter ideais de vida,
eu não estou encarnada para passar 365 dias esperando o ano novo para ver o que vai acontecer lá. Enquanto isso, eu estou assim, deixando a vida me levar. É para isso que nós estamos aqui? De jeito nenhum. Então, eu preciso ter ideais, eu preciso ter projetos de vida. Então, todos aqueles que têm ideais e que têm projetos e que fazem esses planejamentos para o futuro positivos, têm outra qualidade de vida. Esses não precisam de tanto remédio, porque já está bem, o remédio já está aí. Então, essa energia boa, essa energia de vitalidade, passa para o organismo físico, para as células. Ela irradia em todas as células, dando saúde, né? Porque esse magnetismo, essa atração, essa sintonia, quando eu faço um plano para o futuro, eu não estou esperando passar, eu não estou aqui, sabe, naquele mar assim tranquilo, não. Eu estou usando esse tempo maravilhoso, imperdível, que é da minha encarnação, de uma forma útil, que possa projetar no futuro algo de bom, que eu possa retornar desse período que eu estou aqui, entre o berço e o túmulo, melhor do que quando eu cheguei. É essa a nossa proposta da reencarnação. Então, por isso, essa necessidade psicológica, emocional, espiritual, desses planos, desses projetos, de fazer com que a vida flua, aconteça. E eu só faço isso quando eu tenho aquela parte que nós falamos, que foi acrescentada recentemente, que é a espiritualidade. Porque se eu sei que vai terminar tudo com a morte, eu vou só esperar chegar meu tempo. Eu não sei quando Deus vai... Vocês já não ouviram falar isso? Eu não sei quando Deus me chama. Já ouviram falar? Só que quando Deus chamar, eu vou chegar do outro lado e vou ter que começar tudo de novo. Tudo que eu deixei de fazer, eu vou ter que voltar e fazer. Recomeçar outra vez, do zero. Enquanto eu posso adiantar agora e voltar um pouco melhor, aproveitar esse tempo, né? Então, mais uma vez, essa energia, esse magnetismo, eles voltam a falar de mágoa, de culpa. Aliás, a gente fala, a culpa é um sentimento muito difícil a gente estudando à luz da doutrina espírita, da gente lidar com ela. Porque nós temos culpas no nosso subconsciente, naqueles arquivos mais íntimos do espírito, nós temos culpas de encarnações lá atrás. Se nós dermos uma passada, né, Simone, pela história da humanidade, quantas atrocidades tivemos na Terra. E nós, bonzinhos, filhos de Deus, seguidores de Jesus, desde aquela época, todos nós, não fizemos nada de mal. Então, nós temos o nosso subconsciente, ele é comparado a um iceberg, ou seja, está à tona, à vista, o que nós lembramos 10%, agora nós temos 90% encalacrado, de vidas lá atrás. Então, às vezes, essa culpa, a gente sente essa sensação, essa emoção, não sabe de onde nem porquê, é lá de trás. Então, nós temos que lidar com isso. É importantíssimo lidar com isso, até pelas influências espirituais, como nós dissemos. Porque essa culpa liga com culpa, com espíritos que também têm culpa. Ou, pior ainda, com espíritos cobradores, né? E esses espíritos cobradores, eles se ligam conosco através dessas culpas de agora, do passado, e se tornam obsessores. Às vezes não é uma obsessão direta, gente. A gente pensa que o obsessor, eu fiz o mal para ele, ele quer cobrar de mim. Não, às vezes eu estou fazendo mal para mim. Porque eu, com os meus pensamentos, com a minha atitude, eu estou ligando, às vezes, com espíritos que não teriam nada a ver comigo, mas têm a mesma sintonia. Dá para perceber? Tem a mesma sintonia. Então, são espíritos raivosos que querem cobrar alguma coisa. Ah, pronto, eu sou aquela presa fácil. Vem e cobra de mim. Então, por isso, temos que lembrar, nós somos filhos de Deus. Estamos aqui, o nosso projeto é de amor.
É de misericórdia de Deus o nosso projeto reencarnatório. É para melhora, é para sairmos daqui melhores, sem culpa. Estamos para melhorar, para deixar aquilo que foi errado lá atrás, ficou lá atrás. Por isso que se fala reencarnação, outra oportunidade, voltar outra vez. Jesus diz, eu não vim remendar corpos. Não interessa como nós estamos, se dói o pé, se dá enxaqueca, se quebra o braço, nós estamos sujeitos a tudo isso, estamos encarnados. Ele veio corrigir as almas, ele veio salvar as almas, que é o espírito imortal. É isso que importa, é isso que importa nessa nossa encarnação. Então não é se nós estamos assim, assado, morando aqui, ali ou lá, não. Importa que nós somos filhos de Deus e estamos para melhorar mais e mais e mais. Então, a gente vai percebendo com isso que a gênese de toda e qualquer doença está, a origem dela é no espírito. Então, se a gênese, se o começo da doença é no espírito, qual é o remédio? É curar o corpo só? A ciência está aí, já está dando para nós antibiótico, anti-inflamatório, anticonvulsivo, tem um monte de coisa. Mas se a gente não fizer pró-espírito, não anti, mas pró-espírito, que é a gênese de tudo, cuidar da nossa alma, não adianta. Os anti-inflamatório não vai resolver coisa nenhuma. Então, os cuidados que nós temos que ter, sim, sempre, né? Estamos encarnados, cuidados com a alimentação, os cuidados externos, e esses da alma que nós estamos dizendo. Então, nesse nosso processo de reencarnação, os espíritos dizem que a doença, muitas vezes, ela é limitadora. Ela nos limita. Ou seja, lá atrás, eu fui um glutão. Que eu venho essa vez com o quê? Com problema do fígado. Ai, meu Deus, mas eu não posso comer, eu não posso beber, que eu passo mal. Passa sim, porque foi um abuso lá atrás. Então, hoje, você tem esse estômago delicado, porque não é um castigo, porque é um limite para você. E aqui, Jesus diz, se a tua mão é motivo de escândalo, é melhor cortá-la, né? Do que com a mão você perder a vida, né? Então, o que ele quis dizer com isso? O que foi motivo de erro no passado para nós? Cada um de nós lembramos, às vezes, assim, longamente, lá atrás, mas nós lembramos, em sonhos somos relembrados pelos nossos amigos, né? Nós falhamos lá atrás. Na saúde, foi o nosso motivo de escândalo, lá atrás. Pode ter sido o poder, que foi nosso motivo de escândalo. Pode ter sido a beleza, pode ter sido a riqueza. Então, cada um desses, eu não posso... O espírito não é tão forte que fala, não, eu vou voltar de novo. Eu vou voltar outra vez com poder, que dessa vez eu não vou errar. Mas só que tem os ministros da reencarnação que conhecem os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas possibilidades. Então, ele fala, não. Você não vai conseguir. Então, dessa vez não. Você vai vir na humildade, você vai vir dessa maneira para que não erre novamente. Então, são esses limites que a reencarnação nos oferece e nos proporciona. Então, Jesus propõe 3 remédios para a nossa saúde integral. Aliás, ele fala assim, para a nossa faxina da alma. Não fala nem saúde, para faxinar a alma. O José Carlos de Luca escreve 3 remédios. Todos fáceis. Primeiro, perdão. Depois, a fé. E depois, o amor. O perdão. Jesus, ele diz o seguinte, se estás com uma oferenda, que à época de Jesus se faziam as oferendas, né? Diante do altar, e lembrares que tens alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda de lado, deixa aí. Vai e reconcilia-te com teu irmão, enquanto ainda estás a caminho com ele. E nós? Quem são nossos irmãos que nós precisamos conciliar, que estão a caminho conosco? Eu garanto que aqui na casa do caminho não estão. Nenhum. Aqui não. Mas na nossa casa, com certeza. Na nossa família, certamente. Hã?
É. Vai fazer uma força, né? A gente encontra os amigos, temos os mesmos ideais, os mesmos objetivos. A gente se encontra, é uma alegria, a gente sente que o coração pulsa até de uma forma diferente. Todos aqui é uma festa, né? Mas é com o teu irmão que nós temos que reconciliar, é com aquele irmão que nós precisamos, que não por acaso está conosco, não por acaso está ali do nosso lado. Não é picuinha do Pai do Céu. A gente tem que falar assim. Então, Jesus, os exemplos de perdão, ele nos ensinou a oração dominical. Perdoai as nossas dívidas. Nós pedimos para o Pai, mas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu não posso só pedir, mas eu tenho que dar o exemplo. Eu preciso ter moral para poder pedir para o Pai, né? Então, o indivíduo, ele traz no seu psiquismo, como nós dissemos, esse complexo de culpa, culpas trasatas lá, né? Então, aí, nesses processos de culpa que nós trazemos do passado, né? Que nós não nos perdoamos, aí estamos falando do auto-perdão. Perdoamos os outros e nos perdoarmos também. Aquilo que dissemos, nos acharmos, termos a certeza de que nós somos os filhos amados de Deus. Nós temos que nos perdoar do que foi lá atrás, porque se Ele nos dá, Ele que é nosso Pai, nos dá essa oportunidade de reconciliação conosco, nós vamos perder essa oportunidade? Então, esse é o perdão, é um dos remédios que diz. E diz da fé também. A fé, que nós falamos lá na Organização Mundial de Saúde, a espiritualidade. Quem não tem uma visão assim de longevidade, não tem uma visão de além da morte, daquela estrada que não vai terminar nunca, mas que em vez disso vê um muro na frente da sua vida, deve ser muito difícil, né? Não deve. Nada faz sentido. Por que uns se dão tão bem fazendo mal e outros que fazem o bem se dão tão mal? Não faz muito sentido a vida, se você não achar que ela vai continuar. E que nós vamos voltar e vamos nos reencontrar, tendo feito bem ou mal. Então, a fé, a importância da fé, a importância da espiritualidade, a importância dessa ligação com Deus, para a nossa saúde, para a faxina da alma, como diz. E essa fé, muitos fazem uma confusão, acho que é barganha. Não é barganha com Deus. Olha, eu vou ficar uma semana sem comer chocolate se eu conseguir isso. Não, isso não é fé, isso é barganha. E Deus não precisa disso. Ele não tem fábrica de chocolate, ele não precisa dessas promessas, nada disso. Brincadeira à parte, precisa dessa ligação e dessa sensibilidade, dessa faxina espiritual, de saber que temos um Pai de amor, que temos Jesus no comando da terra, especialmente nesses momentos tão difíceis de transição, nesses momentos porque estamos passando, né? A necessidade de confiar, não confiar segundo quando nós achamos que é certo, mas confiar sempre em Jesus, que é o timoneiro desse barco da terra. E o terceiro, ele fala do amor. O amor que é a mola mestra do universo. O amor, Joana de Ângeles, Espírito, ela dá uma definição maravilhosa. Ela diz, amor é o hálito de Deus. Olha, o hálito divino é o amor. O amor é a criação e a sustentação do universo de Deus. Então, esse amor é a conexão com as leis divinas. O amor é quando nós fazemos o bem. O amor é quando nós nos encontramos aqui com esse sorriso. Eu não preciso de nada de ninguém, não quero nada de ninguém, mas gosto de estar junto. Essa energia que a gente troca, que nos abastece. A energia, quando foi falado aqui no começo, desse quilo de alimento que eu coloco aí, eu não sei para quem vai. Eu não sei se merece, se não merece, se trabalha, se está dormindo a tarde toda que eu não consigo. Não, né? É verdade, eu não sei para quem que vai. Mas eu me sinto bem de doar, de fazer. Isso é o amor despretensioso, é a caridade, que é o amor em movimento. Esse é o amor. Esse é o maior remédio para a nossa alma que nós possamos. A materialização dessa energia do amor é a saúde, é o remédio da alma.
E como não poderia deixar de falar, da gratidão, né? Da gratidão, de agradecer a Deus por tudo que nós temos. Nós temos, às vezes, esse olhar distorcido e a gente tem a tendência de focar no negativo. Às vezes se passa... eu lembro que eu estava ouvindo a palestra de um psiquiatra contando de um caso que ele atendeu no consultório, que ele disse que a paciente lembrava de uma frase que a mãe falou. De uma frase que a mãe falou quando ela era adolescente. Ah, tá, essa frase. Mas quem te pôs no mundo? Quem te gestou 9 meses? Quem te amamentou? Quem te segurou as mãos para você dar os primeiros passos? Quem te levou à escola? Quem foi falando? Ela foi caindo em si. E ela estava com mágoa da mãe por uma frase que a mãe falou para ela. Então, esse olhar distorcido que nós temos que consertar, temos que torcer do lado certo, torcer para a gratidão, olhar com gratidão as coisas boas que a vida nos oferece, que ela nos proporciona, que é o maior remédio que nós podemos ter. Agradecer amanhã, a hora que abrimos os olhos, mais um dia na nossa existência. Quantos e quantos e quantos gostariam de estar no nosso lugar, que é justamente o dia do desencarne, e que não deu tempo de fazer o que precisava ter sido feito, né? Então, essa gratidão é importante. Então, isso que somos, corpo abrigando um espírito, o corpo perecível, o espírito eterno. O cuidado que temos que ter, por enquanto, dos dois, futuramente do espírito, né? Então, o corpo, o remédio da ciência que está aí, que vem através dos mensageiros de Deus, dos médicos, cientistas que chegam a nós. E o espírito, o remédio de Deus. Esse amor, nos conectando com as suas leis de amor, é que nós temos esse remédio para a alma. Então, como nós falamos no começo, remédio, ele remete a remendo. Então, nós encerramos dizendo, nunca remendar, sempre renovar. Que Jesus nos abençoe. Acho que passei um pouquinho, né? Agora nós passamos a parte das perguntas ou algum comentário. Alguém tem alguma pergunta ou comentário para fazer? Só uma coisinha bem sucinta. Eu recebi um texto muito interessante essa semana que dizia o seguinte, que nós devemos parar de reclamar, porque reclamar novamente por aquilo que nós não queremos. Exatamente. E o que nós mais deveríamos fazer é agradecer, ou seja, fazer descer a graça. Obrigada, resume tudo, né? colaboração, muito bonito. Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Posso falar uma coisinha? Claro. Existem algumas escolas hoje, né, filosóficas, que falam que a ideia que você tem de você mesmo, você acaba gravando nas células do seu corpo. E que para você buscar cura para diversos males, desde o físico até o espiritual, você tem que alterar essa imagem, essa autoimagem, para poder alterar aquelas gravações que ficaram no seu organismo. Você poderia falar um pouquinho? Você já falou tudo. É isso mesmo, né? As células têm memória. Imagina as células do nosso organismo, né? Então, a importância do pensamento. É uma energia tão poderosa o pensamento, que ele constrói ou destrói. A gente é tão comum a gente ouvir falar o olhar de secar pimenteira, né? Tem gente que fala, ai, que planta bonita, ela morre. Ai, que passarinho, como ele canta, vai ver o dia seguinte, ele está esticado e duro lá. A energia, o pensamento. Então, se faz isso fora, imagina dentro. Eu não sei se vocês já viram, no YouTube tem a molécula de água. Vocês já viram isso? Quem não viu, procura no YouTube a molécula de água. É um experimento de um japonês, como é que ele chama?
Masaru Emoto, ele mostra a molécula de água, como ela vai se modificando com uma prece, com um xingamento, com uma música clássica, uma música suave. Ela vai formando cristais. Quando você põe um rock pesado, como ela modifica. Então, imagina, o nosso organismo ele tem 3 partes de água. Com o nosso pensamento, quando nós reclamamos, quando nós ofendemos, quando nós xingamos, falamos palavras assim de baixo calão, o que acontece com o nosso organismo, com as nossas células? É isso, nós destruímos. E quando a gente faz uma oração, um estado de graça, um bem para outro, o que acontece também? Então, é essa energia que as células do nosso organismo têm. Isso que a gente falou, a gente percebe pessoas que estão sempre assim, adoentadas, sem energia, sem vontade, parece que não tem vontade de viver. Mas o que é isso? O que é esse desânimo? O que é? É o pensamento, que é o motor. Imagine um trem, se ele não tem aquela máquina que conduz ele, o nosso organismo tem bilhões de células. Ela precisa de energia. Energia, a gente sabe hoje, até pela ciência, que não é só do alimento físico, não, também. Precisa de energia física e de energia espiritual também. Esse magnetismo, isso que nós passamos para ela pelo pensamento, né? Esse alimento espiritual é uma necessidade também para a saúde e para revitalizar as células. Não só no caso da doença, como um remédio, isso, mas especialmente para manter a saúde. Porque o importante não é remendar, como nós dissemos, o importante é manter a saúde, para não precisar colocar remendos nela, né? Então, essa é a importância. A gente frequenta uma clínica de tratamento para câncer, né? E a gente percebe, né, algumas pessoas que a gente conhece já, está indo lá há mais de 6 anos, tem uma senhorinha que ela estava com câncer de seio, fez o tratamento, ficou bem, mas ela era pura alegria. Ela estava sempre brincando, né? Vou ficar bem, eu estou bem, vou ficar bem, ficou bem. Aí teve uma recidiva, né, de um câncer que saiu no organismo dela. Aí ela falou, não, tudo bem, eu vou tirar esse de laser também. E a mulher está curada de novo. Tá vendo? Sabe, é a alegria que ela traz, o pensamento positivo que ela traz, que está ajudando. Em contrapartida, tem outra pessoa que estava bem, estava indo bem o tratamento, mas era tão para baixo, que ele desencarnou. Então, a gente vê nesses tempos todos como a importância do pensamento, da vibração, da alegria, do não reclamar. Porque as pessoas se perguntam para ela de manhã como você está, ela destila todo o rosário, né, da doença. A gente sabe que isso é uma doença dela. A gente nem pergunta como vai, né? Não, Olá, fala olá. Olá! Não, mas psicologicamente a gente sabe que isso é uma doença que está dentro dela. Então, para ela, a reclamação vai ajudá-la. Então, ela precisa de um tratamento psicológico. Para ajudar. É isso que vai ajudar a pessoa também. Então, tem que ter paciência com essas pessoas, porque também é uma doença o reclamar, né? Então, é a alegria, é o bem-estar, é sintonizar com as forças, né, do bem. Trabalhar, né, fazer caridade. Claro. Né? E não é ou, né? Não é a medicina, a espiritualidade. Tem que ser os dois. Não posso deixar o tratamento médico e muito menos o espiritual. Sempre juntos, né? Então, uma boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe e a nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto de amor. Obrigada. Bom, agora eu peço novamente que todos fechem os olhos, porque agora nós vamos buscar no nosso coração, na nossa alma, aquilo que nós temos de melhor, para que a gente possa oferecer o nosso melhor, o nosso carinho, o nosso amor a todos aqueles que necessitam. Nessa vibração, vamos oferecer, então, a nossa gratidão ao nosso planeta Terra,
que nos abriga e que nos serve de escola, nos dando a oportunidade de evoluir, de crescer como espíritos. Vamos encaminhar também o nosso carinho e o nosso amor a todos aqueles que sofrem, principalmente aqueles que sofrem de uma forma que o desespero parece que não tem cura, não tem solução. E antes que eles cometam algum desatino, que eles recebam luz, clareza e o amor de Deus. Que a gente possa também enviar vibrações de proteção e de carinho a todas as crianças, principalmente aquelas que estão desamparadas, aquelas que perderam seus pais, os seus protetores para a guerra, para as doenças e para a crueldade que ainda persiste. Que a gente possa encaminhar muito carinho, que a gente possa também levar nosso melhor para aquelas pessoas que já com idade ainda não têm o amparo, ainda não têm a paz necessária. Que elas possam receber o respeito e a paz merecida. E assim, irmãos, vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, agradecendo a Leda pela palestra maravilhosa, pelos ensinamentos, agradecendo a casa que nos recebe sempre com muito carinho e agradecendo a espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos protege. Que a gente possa voltar para os nossos lares em segurança e com o coração repleto de gratidão ao Pai. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada a todos que aqui vieram e eu peço que continuem em silêncio, aguardando o momento do passe. Muito obrigada.